Minha meia-irmã está se casando com meu ex, e toda a minha família está irritada porque eu não vou. Não sei o que está acontecendo, mas preciso de alguns conselhos. Os nomes e idades foram alterados, especialmente as idades, pois pessoas da minha família estão no Reddit, embora não me sigam. Se isso se tornar público e alguém souber, as coisas podem piorar para mim do que já estão. Já estou machucada, só estou procurando conselhos, então sem comentários maldosos, por favor. O título já dá muita informação sobre a situação. Minha meia-irmã está namorando meu ex. Pode acreditar? Nem eu. Mas para piorar, não estão apenas namorando, estão se comprometendo e vão se casar daqui a um mês. E eu tenho que fingir que estou feliz e estou dando minha bênção de boa vontade para eles. Não só me sinto traída por toda a minha família, que não esperava que eu ficasse infeliz com isso, mas também celebrasse. Está me deixando doente ter que lidar com isso quando mal superei meu ex. E sim, todo mundo sabe sobre nós, todo mundo sabe que ficamos juntos por mais de 3 anos e meu ex simplesmente seguiu em frente assim, em 4 meses. Sempre quisemos nos casar, mas agora ele termina comigo por uma mentira estúpida que alguém contou a ele, sobre eu estar traindo, o que eu não fiz. Juro que nunca o trai, expliquei tudo a ele e me mantive firme, mas em vez disso ele me chamou de trapaceira e mentirosa também. E agora ele me substitui em 3 meses e está se casando com minha irmã. De todas as pessoas do mundo, ele teve que escolher minha meia-irmã. Ele sabia exatamente o que estava fazendo, sabia de tudo pelo que passei por causa dela e como ela me tratou mal o tempo todo, e mesmo assim teve a audácia de fazer isso comigo. E a pior parte é que eles parecem tão apaixonados um pelo outro. O cara frio e cruel desapareceu completamente e esse é um novo cara que surgiu. Provavelmente está tentando mudar e ser um homem melhor para ela. Ele a ama e, mesmo que eu não tenha culpa em nada disso, nunca fiz nada de errado para essas pessoas, ainda assim ela é a escolhida. Minha família fez questão de esfregar isso na minha cara, para que pudessem ver as mudanças no meu ex, e como isso acontece quando a pessoa certa aparece e assim por diante. Cada palavra que eles disseram para mim me despedaçou muito. A pior parte é que tive que fingir que estava feliz por eles. E por que diabos todos fingem que é normal minha meia-irmã namorar meu ex, de 3 anos de relacionamento, sabendo que nós também íamos nos casar? Todos apenas me traíram e, honestamente, não acho que consigo me recompor e passar por este mês, porque todos estarão ocupados com os preparativos do casamento e tudo isso vai me quebrar cada vez mais. Eu só quero parar de viver esta vida, fugir para algum lugar longe de todo esse caos e começar uma nova vida sem ninguém me perturbar mais. Tudo isso parece tão fácil quando você está bêbado e com o coração partido, desesperado para encontrar uma solução ou pelo menos esperança. Nem sei por que Deus está me fazendo passar por tanto, e honestamente, só quero que a dor vá embora. Eu queria que meu pai ainda estivesse vivo, ele entenderia minha desilusão amorosa e acreditaria em mim que eu nunca trairia. Eu sei que foi apenas uma desculpa que ele inventou. E minha mãe, ela também pensa que sou a vilã de tudo isso. Ela nunca me amou, o que não me importava, mas uma vez que eu precisei dela, ela me deixou por sua nova família e filha. Meu ex vai me pintar como vilão e, 4 meses depois, aparecer com minha meia-irmã e casar com ela um mês depois. Este próximo mês será o pior mês da minha vida, tenho certeza disso. 31 dias e então eu e ele estaremos terminados para sempre. Ele começará uma nova vida, eu tentarei começar uma nova vida. Não estou machucada pelo término, estou machucada por ser acusada falsamente e agora toda essa situação. Literalmente, qualquer conselho me ajudaria, e não me importo de tentar qualquer ideia estúpida também. Estou realmente desesperada. E desculpe novamente pelo meu mecanismo de enfrentamento pouco saudável. Às vezes, você simplesmente cede, eu acho. Então, obrigado muito por suportarem meus desabafos bêbados e tristes. Já se passou uma semana desde que fiz este post, recém-despedaçada, foi a pior sensação de todas. Mas eu realmente aprecio tudo o que vocês disseram, e muitas pessoas dizendo como ninguém merece me fez sentir muito melhor sobre mim mesma, e toda a situação tem sido, honestamente, difícil. Então, o que aconteceu foi que 2 dias depois, uma amiga minha entrou em contato comigo e graças a Deus ela fez isso. Nós decidimos que vamos fugir para tirar férias por um mês inteiro. Eu tenho um emprego muito bem remunerado, então dinheiro não é um problema, e eu sei que preciso de cura e ar fresco, perto do mar. Decidimos visitar Bali e, por 3 semanas, fugir para um lugar onde ninguém nos conhece ou nos incomoda. A dor ainda persiste, mas sei que estou dando um passo em direção à minha cura, e será bom. Avisei ao meu escritório que estarei tirando 3 semanas de férias e eles aprovaram. Você sabe, as vantagens de ser a funcionária número 1 nos últimos 5 anos. Então, sim, tudo está praticamente definido. Sobre o cenário do casamento, enviei uma mensagem no grupo da família dizendo que não irei ao casamento, e antes que alguém pudesse entrar em contato comigo, saí do grupo e me certifiquei de colocá-los todos em silêncio. Também os avisei que qualquer tipo de agressão passiva não será
tolerada, e cortarei laços com qualquer pessoa que se interpuser no caminho da minha decisão e férias de cura. Estou muito animada. Este é realmente o melhor lugar na internet, e honestamente, vocês são as pessoas mais legais de todas. Vou atualizar depois de uma semana. Já se passaram 7 dias e eu já estou em Bali. A última atualização que fiz foi do voo que pegamos, então tenho muito para falar aqui. Primeiro de tudo, é impecável e tão bonito que não é de admirar que todos venham para cá e não queiram sair. Eu também não quero. Quero estar aqui para sempre e continuar de férias até a morte. Sinto que estou realmente superando tudo. A amiga que mencionei também me indicou uma terapia online. E isso tem me ajudado muito e me fazendo perceber muitas coisas. Tudo o que eu não estava percebendo antes está sendo mostrado diante dos meus olhos, e honestamente, tudo parece melhor assim. Não foi culpa minha, e reiterar essas mentiras não vai mudar minha verdade. E sim, eu fiquei mais forte. Parece impossível, mas se eu posso ser substituída em 3 meses, então também posso substituir aquela pessoa que nunca se importou comigo desde o início. Basicamente, dane-se meu ex, dane-se minha família, que eu decidi cortar após o casamento e tudo mais. E a parte mais interessante desse plano todo é que ninguém pode me impedir. Tenho me tornado mais espiritual e tenho me conectado mais com a alma do meu pai, e sei que ele está me guiando e consigo sentir sua presença. Somos só eu, meu pai e Deus contra o mundo. Esta será a atualização mais louca de todas. Eu sei que durante tudo isso posso parecer uma vilã, mas honestamente você precisa se tornar um mal maior para derrotar o mal, então que seja. Depois de focar em mim mesma o mês inteiro, estou literalmente muito melhor do que antes, e realmente me encontrei, e explorei coisas que gostei, e me senti muito mais feliz. Ok, chegando ao assunto principal. Enquanto explorava a cidade, esbarrei em um velho amigo, aquele que costumava ser meu melhor amigo do ensino médio, e o amor não correspondido da minha meia-irmã. Ela estava realmente atrás dele por 4 a 6 anos, mas ele gostava de mim, então ela foi rejeitada. Foi a principal razão do bullying que ela me fez. De qualquer forma, nós fomos tomar uma bebida e fomos à praia, e contamos um ao outro o que estava acontecendo em nossas vidas. Acabei contando minha história triste e ele foi realmente simpático sobre isso. Ele é tudo o que eu queria que meu ex fosse, e ainda não sei porque nunca dei uma chance a ele. Conversamos e acabamos passando a noite juntos. Foi a melhor noite da minha vida. Nunca me senti tão conectada a alguém e amei como nossos corpos estavam em sintonia. Eu simplesmente sabia que ele era destinado a mim e o universo o enviou para mim na hora certa. Ainda não nos tornamos exclusivos e definitivamente estamos indo devagar. E não se preocupe com minha outra amiga sendo deixada de fora, o namorado dela se juntou a nós neste fim de semana também. Agora, ambos temos nossos respectivos companheiros, então para nós está tudo completo. Voltaremos para casa amanhã, e o casamento é em 2 dias. Chegaremos lá em um dia e no dia seguinte descansaremos e compareceremos ao casamento. Sim, decidi comparecer lá e mostrar a eles o quanto eu melhorei. É hora de minha meia-irmã saber como me senti. E não, eu não estou manipulando ninguém. Foi ideia dele aparecer ao casamento juntos e tudo o que sei é que este será o melhor domingo da minha vida. Então, a atualização final para este post. Fiz o que tinha que fazer e prometi a vocês que deveriam estar lá para assistir todo o drama que se desenrolou. Já apareci no casamento com meu namorado. Ainda não somos oficiais, mas nos apresentamos como tal. Então apareci, e todo mundo presumiu que eu não estaria lá porque não tinha mais cara, depois de fazer tais coisas. Me senti mal, mas dane-se, fui até minha irmã, e ela ficou surpresa e quase chorando ao ver meu namorado comigo. Ela começou a gritar e me xingar por trazer o amor da vida dela para o casamento dela, e eu me mantive firme e disse a ela que se ela pode se casar com meu ex, eu posso pelo menos me casar com o cara que nunca gostou dela desde o início. Minha mãe interferiu e me disse para ir embora, mas eu continuei persistente. Meu ex entra e me vê com surpresa, e quando minha irmã conta a ele toda a situação, ela acidentalmente usou algumas palavras erradas, e acabou encurralada por meu ex depois que ele começou a perguntar sobre o relacionamento dela com meu agora namorado, e eu fiz alguns comentários sarcásticos, onde ela finalmente cuspiu toda a verdade. Pagou o melhor amigo do meu ex para dizer a ele que eu traí. Meu ex ficou literalmente chocado, e todo mundo também. Então, minha meia-irmã era a culpada o tempo todo. O casamento foi cancelado, e adivinha quem está tentando se inserir na minha vida, coitado. Honestamente, pensar que eu o perdoaria, ninguém será perdoado ou terá direito de entrar na minha vida novamente. É isso, se algo acontecer, eu vou atualizar mais cedo. Descobri a traição da minha esposa, então eu me vinguei. A melhor vingança é uma vida feliz e fazer com que sua ex-traiçoeira pague pensão alimentícia pelos filhos. Minha vingança começou ao descobrir a infidelidade da minha esposa, vamos chamá-la de Kerry, após 14 anos de casamento e 3 filhos. Vi uma mensagem sexualmente explícita aparecer por alguns segundos no celular de trabalho dela, o que mudaria para sempre minha vida. Estava na tela de bloqueio e o nome do remetente estava visível,
Vamos chamá-lo de Perry. Eu me casei com Carrie quando tinha 25 anos e ela 22. Na época, eu era professor do ensino médio e ela era enfermeira. Depois de termos nosso primeiro filho, Carrie se tornou dona de casa, e o dinheiro estava curto, então assumi um cargo administrativo no meu departamento para receber um extra. Conseguimos nos estabilizar, e após alguns aumentos salariais anuais, parei o trabalho extra e aproveitei um programa para obter uma credencial administrativa. Assim que dei o salto para a administração, nosso último filho estava pronto para o pré-escolar, e Carrie decidiu que queria voltar a trabalhar. Empregos de enfermagem sempre estão disponíveis, mas nem sempre são as melhores posições. Carrie praticamente teve que recomeçar do zero, trabalhando ao lado de enfermeiras muito mais jovens que ela e que podiam fazer plantões duplos consecutivos, o que afetou Carrie. Quando ela perguntou ao supervisor sobre outras posições, foi informada de que, sem um curso superior de enfermagem, não iria progredir. Na época, Carrie só tinha o diploma de associado de 2 anos. Eu disse a ela que, entre o pré-escolar, as atividades depois da escola e minha mãe aposentada, que sempre estava disposta a buscar as crianças na escola e cuidar delas, eu a apoiaria para obter seu curso de enfermagem. Levou 3 anos, mas eventualmente ela obteve seu curso de enfermagem e foi promovida a uma posição melhor no hospital. As coisas estavam boas por um tempo. Tínhamos dinheiro suficiente, então finalmente nos mudamos para nossa própria casa, compramos carros novos e outras coisas. Eu havia mudado de administração escolar para a administração do distrito, então tinha mais tempo para passar com Carrie e as crianças. Ela estava trabalhando em um horário mais previsível, e mesmo com minhas frequentes horas longas de trabalho, essa mudança nos permitiu finalmente fazer viagens para todos os lugares que havíamos colocado em uma lista durante nossa lua de mel. Ela guardava essa lista em nosso álbum de casamento. Em algum momento, anos depois, notei que ela estava carregando 2 telefones consigo. Quando perguntei a ela sobre isso, ela disse que era um telefone fornecido pelo hospital. Não questionei sua explicação porque o distrito também havia me dado a opção de um telefone ou um auxílio para adquirir um telefone, o qual eu optei. Meses se passaram e pensei que éramos uma família feliz e perfeita. Eu carregava meu telefone em nosso escritório enquanto ela carregava seus telefones em nosso quarto de hóspedes, que também funcionava como sala de computador, para que pudéssemos ficar de olho nas crianças enquanto navegavam na web. Eu estava atualizando o software do computador quando vi uma luz ao redor do telefone dela. Ela tinha o hábito de sempre virar seus telefones com a tela para baixo ao carregá-los. Por curiosidade, estendi a mão até o telefone e o virei. Uma mensagem tinha aparecido na tela de bloqueio perguntando quando ela gostaria de ser oralmente satisfeita novamente, mas com linguagem muito mais gráfica. Vi também que foi Perry quem enviou. O mundo ao meu redor parou, eu apenas congelei. Meus primeiros pensamentos foram: o que diabos é isso? É o telefone dela do trabalho e esse tipo de mensagem faz as pessoas serem demitidas. Então me ocorreu: Carrie estava tendo um caso? É incrível como o cérebro funciona. De repente comecei a lembrar de muitas coisas que Carrie havia feito que pareciam estranhas, mas eu as tinha ignorado ou imediatamente aceitado sua explicação. Ela sempre saía do cômodo para atender uma ligação ou responder a uma mensagem e afirmava que violaria a lei de proteção de pacientes se eu a ouvisse falando sobre um paciente. Eu aceitava isso porque a educação tem leis de privacidade semelhantes em relação aos alunos. Às vezes, ela voltava para casa com um leve cheiro de colônia em suas roupas e dizia que era por ajudar a mover pacientes masculinos. Mais uma vez, aceitei isso como verdade, mas sempre me pareceu estranho como parecia ser o mesmo cheiro de colônia. Uma vez que meus olhos estavam abertos, comecei a perceber muitas coisas que havia perdido antes. Nossa vida amorosa no quarto esfriou consideravelmente, o que não foi ajudado pelo fato de ela ter que sair de casa em horários estranhos para substituir outras enfermeiras que faltavam. Também me lembrei de onde tinha visto o nome Perry antes e uma ligação para o hospital confirmou que ele era um médico lá. Passei a próxima semana andando por aí em um estado de torpor, tentando juntar todas as peças. Um de nossos filhos deixou um livro no carro de Carrie, então foi uma desculpa para visitar o hospital. Carrie me disse que visitas pessoais eram desaprovadas. Meu filho foi buscar a chave do carro de Carrie. Eu tinha esquecido a minha chave do carro dela em casa. Conversei com uma enfermeira no saguão, e brinquei sobre como os telefones do trabalho parecem ser uma bênção, mas tudo o que fazem é deixá-lo de plantão 24 horas por dia. Isso acabou levando ela a me contar que o hospital era muito econômico para fornecer celulares para enfermeiras, então apenas executivos de alto nível os recebiam, o que não incluía Carrie.
Com praticamente tudo confirmado, tirei um dia de folga no dia seguinte para falar com um advogado de divórcio. As notícias que ela me deu foram horríveis. Vivíamos em um estado de propriedade comunitária com divórcio sem culpa. Eu ganhava mais dinheiro que Carrie. Ela tinha sido a principal cuidadora das crianças e estávamos casados há mais de 10 anos. Basicamente, se eu pedisse o divórcio, estaria ferrado. Perderia a casa, pagaria pensão alimentícia, ela ficaria com uma grande parte da minha aposentadoria e eu pagaria pensão alimentícia pelos próximos 10 anos, a menos que tivesse sorte o suficiente para obter a guarda conjunta. A pior coisa que ela me disse foi que não importava que ela tivesse traído, não importava. Eu fiquei arrasado, e só havia uma pessoa em quem eu podia confiar com esse tipo de informação. Ela era uma colega professora que também tinha feito a transição para a administração, mas estava presa em uma escola, vamos chamá-la de Anne. Anne havia se casado aos 19 anos, mas seu casamento foi anulado quando ele engravidou outra mulher. Desde então, ela havia se concentrado em sua carreira e descobrimos que éramos semelhantes de muitas maneiras no que diz respeito à educação do ensino fundamental e médio. Conversei com Anne e ela disse algo que mudou toda a minha mentalidade. Se você não gosta das cartas que tem, troque o baralho. Eu ganhava mais dinheiro que Carrie e ela tinha mais tempo que eu para ser a cuidadora principal das crianças. O segundo problema era na verdade meio fácil. Em cada escritório do distrito, há empregos que são atalhos para posições mais altas e há empregos que os administradores suportam, como a limpeza em postos de comando ou deveres de refeitório no militar. Uma dessas posições regulatórias sem perspectiva de crescimento estava aberta novamente. Administradores ambiciosos saem após alguns anos quando uma posição melhor se abre. Sentei com nosso superintendente do distrito e perguntei sobre ser transferido para essa posição. No começo, ele ficou chocado, mas eu disse a ele que era minha vez de fazer algo pela equipe e isso preencheria uma lacuna na minha experiência administrativa. Ele concordou que era basicamente só fazer cálculos, sem interação com pessoal ou alunos, então eu poderia definir meu horário, até levar um laptop para casa e trabalhar lá. Com meu novo tempo livre, comecei a levar as crianças para a escola, buscá-las na saída, não deixá-las em estado de bagunça depois da aula ou ter minha mãe cuidando delas, e levá-las para casa. Eu as ajudava com os deveres de casa, fazia o jantar, e tudo mais. Embora o objetivo final fosse me tornar o principal cuidador delas, não consigo explicar o quanto eu realmente gostava de assumir um papel mais ativo em suas vidas diárias. Meu salário não foi reduzido, então eu precisava encontrar uma maneira para que Carrie ganhasse muito mais dinheiro do que estava ganhando no cargo atual de enfermagem. Lembrei-me de Carrie ficar brava depois de ter obtido seu curso de enfermagem e um supervisor disse a ela que no futuro os diplomas de bacharel seriam inúteis e todos precisariam de pelo menos um mestrado. Carrie tinha trabalhado duro para conseguir seu curso de enfermagem e o comentário da supervisora desvalorizou todo o seu esforço. A convenci a começar um programa de mestrado em enfermagem. Disse a ela que, como tinha um horário de trabalho muito mais flexível, eu continuaria cuidando das crianças. Ela relutou no início. Então eu disse, você poderia ter todas as noites livres para estudar ou ir às aulas, o que quiser fazer. Vi seus olhos imediatamente se iluminarem, provavelmente pensando que poderia passar mais tempo com Perry para se certificar de que estava realmente completando seus cursos de mestrado em enfermagem. Paguei diretamente as mensalidades e taxas da universidade para ela. Levaria entre 2 e 3 anos para ela terminar. Esses anos foram difíceis às vezes. Eu podia perceber toda vez que ela saía ou voltava de ver Perry. Havia uma empolgação ou sensação de satisfação em seus olhos que simplesmente não estava presente quando ela estava fazendo seu trabalho acadêmico. Eu tinha que sorrir ou fingir que não percebia. Meu temperamento ficou curto às vezes e me vi em discussões por besteiras insignificantes. Algumas vezes, quase estraguei toda a farsa, tendo que morder a língua e pedir desculpas em vez de gritar insultos para ela, que ela merecia. Ela continuou sendo minha confidente durante tudo isso. Eu a recomendei para o meu cargo anterior de crescimento rápido e ela se juntou a mim no escritório do distrito. Ela era qualificada, trabalhadora, ambiciosa e só precisava de uma chance para impressionar os superiores. Até recebi alguns tapinhas nas costas por recomendá-la depois que ela impressionou a todos. Anne e eu começamos nosso próprio caso. Não era um romance apaixonado e cheio de emoções, mas 2 amigos se dando o que precisavam. Sem Anne, eu não teria conseguido manter a farsa de ser o corno alheio. Mas quando Carrie chegava em casa sorrindo depois de passar tempo com Perry, eu conseguia suportar, sorrindo de volta porque tinha minha própria amante. Depois de 3 anos e meio,
Carrie concluiu seu mestrado e foi promovida em seu hospital. Seu salário aumentou substancialmente e agora era mais alto que o meu. Quando as crianças e eu fizemos um jantar de congratulações para ela, fiz uma piada sobre ela ser a provedora da família, e ela riu, brincando que eu deveria ser um pai que fica em casa agora. Um mês depois, voltei ao advogado, que não se lembrava de mim no início, e disse que a situação financeira tinha mudado drasticamente com esses novos fatos. Ela redigiu a petição e a registrou quando as crianças estavam com minha mãe. Eu estava com Carrie. O oficial bateu na nossa porta da frente e eu o deixei entrar, apontando para minha esposa. Ele perguntou o nome dela e então entregou a ela uma cópia da petição de divórcio. Com o oficial de pé ali, eu disse a Carrie que sabia de tudo sobre seu caso com Perry, mas não disse a ela há quanto tempo eu sabia. Eu disse a ela para ser feliz com seu amante médico. Ela gritou comigo, tentou mentir e depois cometeu o erro de se aproximar de mim. O oficial a impediu e a advertiu que as mulheres também vão para a cadeia por violência doméstica. Ele sugeriu que ela fizesse as malas e fosse ficar em outro lugar. Carrie saiu depois que prometi não contar às crianças sobre seu caso. Eu não contei às crianças, mas contei para minha mãe, que contou para minha irmã, que contou para seus filhos, que contaram para os primos dos meus filhos. Levou alguns dias, mas eventualmente as crianças souberam que o pai estava se divorciando da mãe porque ela tinha um namorado. No final, o tribunal concedeu o divórcio, me dando a custódia principal das nossas crianças, pois eu já era o principal cuidador delas. Eu fiquei com a casa, com a promessa de refinanciar para comprar a parte de Carrie. Ela foi ordenada a pagar pensão alimentícia, e usei esse fato para negociar com ela para desistir de quaisquer direitos sobre minha aposentadoria, se eu a comprasse. Consegui refinanciar minha casa. Era a época em que os bancos emprestavam dinheiro para todos comprarem ou refinanciarem uma hipoteca, e com um pouco de dinheiro emprestado dos meus pais, comprei a parte de Carrie na casa e na minha aposentadoria. O dia em que ela assinou todos os papéis com meu advogado, finalmente encerrando quaisquer obrigações financeiras possíveis com ela, foi o mais feliz que já tinha sido. Senti que finalmente podia respirar. Celebrei com Anne, que tinha sido meu apoio durante tudo isso. Não tenho vergonha de dizer que, ao longo dos anos, chorei muitas vezes em seus braços. Anne e eu acabamos nos casando. Ela foi promovida a uma posição mais alta, e me convenceram a retomar meu cargo anterior no distrito quando meu filho mais novo chegou ao ensino médio. Carrie e eu ficamos em bons termos depois do divórcio. Levamos as crianças para a terapia familiar e trabalhamos nesse coparentalidade. Nesses primeiros meses, ela levou uma surra das crianças sobre por que precisava de um namorado quando o papai estava sempre presente. Entre as crianças e a terapeuta a criticando, eu não precisei dizer nada. Carrie perdeu muito tempo com as crianças por causa de sua agenda de trabalho agora legitimamente ocupada, e eu realmente me sentia mal pelo fato de meus filhos estarem perdendo tempo com a mãe. Então, os incentivei a falar com ela por telefone. Quando Carrie descobriu que eu havia pedido Anne em casamento, ela me parabenizou. Eu disse a ela que tudo bem ela se casar com Perry também. Ela ficou triste e me contou que Perry começou a ver outra mulher, uma enfermeira mais jovem no hospital, porque, com seu novo cargo, ela não tinha mais tempo para ele, e quando eles estavam juntos, ela não era mais divertida. Minha ex-mulher, a mulher que me traiu e destruiu nosso casamento, estava buscando minha simpatia. Eu não tinha nenhuma para dar. O que eu tinha era anos de raiva e frustração, anos sabendo que outro homem estava dormindo com minha esposa. Eu havia perdido peso por não conseguir comer. Sofria de hipertensão e tive que confessar ao meu médico por quê. Não era o estresse do meu trabalho. Tive que ouvir meu dentista reclamar sobre como eu estava rangendo os dentes e ouvi-lo me dizer que precisaria de implantes dentários se continuasse assim. Havia momentos em que eu tinha que ser íntimo com Carrie para manter a farsa. Felizmente, isso era raro. Só para mentir que queria usar camisinhas para nos lembrar de como fazíamos quando namorávamos ou porque poderia ter uma infecção na bexiga. Depois fazer um teste de DST de qualquer maneira e esperar pelos resultados antes de ver Anne novamente. Mas no final, tudo valeu a pena. Claro, Carrie recebeu uma grande quantia quando a comprei da casa na minha aposentadoria, que ela estava devolvendo a mim por meio da pensão alimentícia, mas ela perdeu tudo mais. Seus filhos só a viam a cada 2 fins de semana e passavam alguns feriados com ela. Perry a dispensou, e ele também não era grande coisa, já que era 2 vezes divorciado, com 5 filhos e pagando pensão alimentícia. Eu fiquei com meus filhos, minha casa, minha renda, minha aposentadoria. Eu consegui Anne, e estou genuinamente feliz.
Tudo isso em um estado de comunhão de bens com divórcio sem culpa. Se isso não é uma vingança perfeita, então não sei o que é. Comentário 1. Cara, você é um homem incrível. Admiro como ela queria compaixão e simpatia depois que o amante a deixou. Parece que os infiéis nunca conseguem entender as consequências e a realidade de suas ações até que seja tarde demais, e tenham perdido tudo. Comentário 2. Cara, não faço ideia de como você teve paciência para esperar por 3 anos e meio. Meus parabéns por jogar esse longo jogo e vencer no final. Obrigado por assistir ao vídeo. Se gostou do vídeo, deixe um like e assista mais clicando no vídeo que está aparecendo agora.